Graças a Deus, que Deus venha abençoar a todos que me assistem nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. É para mim sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de falar do amor do Senhor, de compartilhar das suas maravilhas. Ele é bondoso para conosco, de maneira que eu vivo muito feliz, alegre e satisfeito em ter recebido a graça do Senhor em minha vida e poder viver por meio dela. Graças a Deus. Eu te desejo alegria no Espírito Santo. Eu te desejo paz de Cristo em sua vida. Eu desejo a você força e fé, amor para prosseguir esta grande jornada de vida eterna. Graças a Deus eu quero falar com você nesta hora, com muita paz no coração, com muita alegria do Espírito Santo. Eu quero falar com você a força que vem de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo em nós, a alegria de Jesus Cristo em nós, o que isso produz em nossas vidas. Para isso eu quero tomar uma escritura que está na primeira carta do apóstolo João, carta universal do apóstolo João, no capítulo 4, eu quero ler 2 versículos para começar aqui, verso 17 e verso 18. 1 João capítulo 4, verso 17, diz assim: Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, somos nós neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, acrescente tuas bênçãos à leitura desta palavra e nos permita entendê-la no teu nome santo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, meus preciosos irmãos, por esta escritura que me permite entrar em diálogo com você nesta hora. Diz que, primeiro vamos passar o verso 17, que é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Isso só pode ser vida cristã. Qual ele é você nesse mundo. Crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. De maneira que isso me permite tocar na vida cristã. Se não fosse pela Bíblia, não me permitiria jamais nenhum tipo de espírito tocar na vida cristã. Mas com a Bíblia diante de mim, eu tenho essa autoridade. Porque acabamos de ler que como ele é, somos nós neste mundo. Isso faria de nós seres perfeitos em Cristo, amorosos, irmãos lutadores, irmãos
dignos de carregar a cruz de Jesus, dignos de sofrer a fé perfeita que foi entregue aos santos. Irmãos, louvando a Deus na tribulação, isto faria de nós, indivíduos, igreja, grupo de pessoas, casais cristãos, filhos, irmãos e irmãs individuais, faria de nós pessoas como Cristo é, sempre fervorosos no Espírito, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas, infelizmente, não é isso que estamos vendo. Não é isso que estamos vendo, não. Vamos prosseguir. Verso 18 agora. Na caridade, ou no amor de Deus, porque a caridade é Deus, é amor. Na caridade não há temor. Não há temor. Por que você teme em servir a Deus? Por quê? Porque você se permitiu ser levado por pensamentos mundanos e se permitiu deixar de caminhar a vida cristã. Por quê? Porque você teve medo. Você teve temor. Você temeu a igreja, você temeu o pastor. Na maioria das vezes, você olha aos ministros como ladrões. Na maioria das vezes, você calcula que um pastor é um roubador. Isso te causa temor, você não vai. Mas onde há caridade não há temor, não. Não há, não. Aonde há caridade a Deus. Eu disse que a Bíblia me permite tocar nisto. E ela me permite. Continue comigo e você vai concordar se o que eu estou tocando aqui é bíblico ou não. E se isso também não tem atingido aí você. Ah, isso tem atingido a igreja aí, que eu sei. Ah, isso tem atingido o pastor aí. Coitado do pastor. O pastor está se desdobrando, buscando inspiração pelas escrituras a fim de dar a você. E você não tem tirado tempo para cooperar, para orar em prol da obra do Senhor. Você não tem tirado tempo para orar, ler a Bíblia e até congregar. Muito pelo contrário. Você diz, me fazer eu me tornar um crente assíduo na igreja vai pesar no bolso meu. Isso é temor. Tira isso, vai. Não vai pesar nada. Vai pesar continuar dessa maneira. Se tu continuar assim, isso pesa. Mas ir para a igreja, levar uma oferta na igreja, não pesa coisa nenhuma. Infelizmente é isso que tem te afastado, não é? Esse é o grande espírito momentâneo que eu conheço, que tem cruzado os 4 ventos desta nação. Faz 40 e tantos anos que eu estou no Evangelho. Eu posso me gabar porque eu me conheço como crente desde os meus 8 anos de idade. Eu assisti e vi muito disso. Só que lá atrás não era muito assim, não. Vamos concluir o verso 18 para ir para outra parte. Verso 18. Na caridade não há temor, irmão, não há medo. Antes a perfeita caridade, o perfeito amor de Deus lança fora o temor.
Ah, quando esse perfeito amor de Deus inundar o seu coração, você vai estar alegre em poder ir para a igreja. Você não vai ficar mais com medo de ir à igreja. Porque o perfeito amor atingiu você. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme, o que tem medo, é empecilho isso. O que teme não é perfeito em caridade. Justamente nesses dias em que vivemos, em que as pessoas estão dormindo um sono pesado, uma falta de fé, está como no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu foi um profeta pós-exílio. Depois do exílio de Israel, os 3 últimos profetas, os 3 últimos livros do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, foram profetas depois do cativeiro babilônico, quando eles retornam. E o povo naqueles dias, nos dias de Ageu, que eu vou tomar um pouco do seu escrito, de suas palavras, o povo voltaram do cativeiro de Babilônia, mas o povo não estava muito se esforçando para servir a Deus no templo. Não estava. Eles tinham algo dentro deles que faziam eles lutar em prol de seus interesses. Se isso não é um tipo desse momento que o homem luta em prol do seu próprio interesse apenas. Infelizmente, não contribui na obra do Senhor. E acha que com isso ele está sendo favorável, mas está desfavorável. Eu falo isso porque nessa ocasião foi desfavorável a esse povo, esse tipo de atitude. E se foi naquela ocasião, é nessa também. Vamos tomar o profeta Ageu, no capítulo 1 de Ageu, verso 2 eu quero, verso 3 a seguir, melhor, verso 2 a seguir, diz: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Deus falando pela boca de Ageu, este povo, o povo israelita que havia voltado do cativeiro, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é tempo, não. Um dia Deus vai me fazer um servo. Nos dias de hoje eles dizem. Um dia Deus vai me limpar. Um dia Deus vai. Um dia. E o tempo passa e esse dia nunca chega porque era anteriormente esse dia. Esse dia está passando e você não acorda. Então o povo estava com esse tipo de argumento. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, por causa desse tipo de comentário, não é tempo de fazer isto. Não é tempo não, porque a igreja está pedindo dinheiro. Não é tempo não, vamos ficar em casa. Vê o que diz Deus pelo ministério de Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Eles aplicavam o coração deles ao caminho que vinha na mente deles. Se o homem não faz isso hoje, ele aplica a força dele no que está no seu próprio interesse, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos.
semeais muito. Você luta bastante, você luta, mas você não buscou a Deus. Deveria estar servindo a Deus primeiro. Semeais muito e colheis pouco. É. Colhe pouco porque fecha a mão a obra do Senhor também. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Não está acontecendo agora? Comem, mas não se fartam, não. Diz aqui a Bíblia. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Claro, o interesse que deveria ter por Deus e a sua palavra em primeiro lugar tem por si só, pelo seu próprio ventre, tem pelos seus próprios desejos carnais, nunca se sacia. Nunca se sacia, nunca tem tempo de servir a Deus. Isso é uma doença desse século. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Tá vendo a doença? Entrou nos lares, a friagem, o desânimo entrou nos lares. Não estão satisfeitos, não. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Porque Deus furou esse saco aí. Não tem nada que chegue. Porque você pensa que os ministros de Deus estão na igreja para te roubar. Você pensa isso. Que os pastores estão na igreja para te roubar. Então você não vai na igreja. Você não coopera com a igreja do Senhor. Mas você recebe o seu salário. Mas ele entra, Deus furou o fundo desse saco aí. Vamos continuar? Eu disse que a Bíblia me dava essa autoridade para falar o que estou falando. E se esse era o problema lá, é o problema aqui. Nesse exato momento em que vivemos. Verso 7 para terminar essa parte. Verso 7 do capítulo 1 do profeta Ageu. Aplicai, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus sempre tem uma palavra. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deixa Deus dar um rumo certo a esses pensamentos seus. Eu digo que eu passei mais de 40 anos de cristão já. As memórias que me leva lá atrás me leva ao ano de 1979, 1978. Eu me lembro dessa época. Eu me lembro de um pastor que nós íamos nessa igrejinha, nessa época. Um pastor muito pobre, com aquele monte de criança, pagando aluguel. Mas era um pastor de oração. Ele orava e o milagre acontecia. E as pessoas pobres iam na igreja, levavam ofertas, cooperavam na obra do Senhor, ajudava a pagar a água, a luz, levava a campanha de quilo na igreja. Ninguém era egoísta como nos dias de hoje. Eu peguei uma outra parte, um pouco, uns 3, 4 anos depois, para frente, um pastor, ele comprou uma casinha popular, veio morar dentro da casinha oca, e ele dividiu com uma cortina, e começou a fazer culto.
E muito pobre esse pastor, ele não tinha às vezes o dinheiro do coletivo, do ônibus, para ir ao centro da cidade. Ele ia a pé e voltava fazendo missão. Chegava em casa, às vezes tinha o arroz branco porque ganhou de alguém e sua esposa fritava um ovo para ele comer. Mas esse homem era um homem de oração, era um homem de fé. As pessoas enfermas chamavam ele no hospital, ele ia, orava e Deus colocava as mãos, o milagre acontecia. Eu assisti épocas nessa mesma igreja a qual eu comecei a tocar instrumento nessa época. Pessoas amorosas. Quando foi para o pastor começar a querer aumentar essa igrejinha, o fundo, irmãos simples, que passavam dificuldades, compraram tijolos, levaram de oferta tijolos, outros levaram areia, deram areia, outros pedra, outros o seu trabalho de mão de obra. Levantaram a igreja. Levantaram com fé a igreja, com fé. O pastor não tinha um centavo para esse propósito, mas Deus estendia a mão porque os irmãos tinham amor. Esses irmãos não tinham o perfeito amor. E eu me lembro, no sábado, eu trabalhei muito também, ajudando, fazendo massa, colocando no balde, levando aos irmãos que já eram pedreiros e era um mutirão de pessoas. No sábado trabalhava até 4h30, 5 horas da tarde, ali. Daí a esposa do pastor e mais alguma irmã lavava ali, jogava uma água. À noite, 7h30 da noite, todo mundo no culto, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Domingo, voltávamos cedo novamente, para pegar no serviço, para terminar aquela parede ou encher aquelas colunas e fazer. Trabalhávamos até 3h30 da tarde. 3 horas, porque 3h30 era o ensaio do grupo de jovens. Eu já tinha que estar no instrumento também. Ali mesmo, depois que trabalhava a manhã inteira, significa que o pastor ganhou 2, 3 quilos de costela e cozinhou. E os irmãos comeram ali mesmo com arroz ou não sei, um suco, um macarrão. E depois, 3 horas da tarde, podiam ir parando no domingo, porque na segunda-feira todo mundo trabalhava nas firmas. Aí o grupo de jovens mesmo ali já varria ali, jogava uma água, limpava. Tínhamos um ensaio até 5 horas da tarde, ia para casa tomar banho. Antes das 7 horas, todo mundo na igreja. Todo mundo na igreja. Todos na igreja. Todos. Ia o pai, ia os filhos, ia a mãe, levava o vizinho, levava a vizinha, levava todos. E hoje as pessoas não querem, não. As pessoas viram suas costas à obra do Senhor e não coopera com a obra do Senhor. E quando ouve falar de um ministro, pensa que o ministro é ladrão. Infelizmente. Esse é o tipo de atitude desse mundo de hoje. Mas não é não. Não é todo ministro que é ladrão, não, meu irmão. Você está muito enganado com esse pensamento seu. Existem homens verdadeiros ainda. Sim, eu sei que porque multiplicou a iniquidade, o amor teu esfriou. O teu amor esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, como testemunho a todas as gentes. Aqui estou eu fazendo isso. Então virá o fim. Por favor, tira isso da mente. Louve a Deus. Procure contribuir. Procure ajudar. Entre em oração. Esforce. Faça algo. Para encerrar aqui, Hebreus 11 deixa para nós essa grande leitura. Olha, Hebreus 11, verso
32. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefte e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Esses aqui também é nosso exemplo. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. E você aí? E você aí? Hã? Você está se esforçando na batalha? Tá? Vamos, irmão, vamos lutar pela fé, irmão. Vamos lutar, irmão. Vamos. Não brinca com as coisas do Senhor, não. Leve mais a sério as coisas do Senhor do que as coisas desta vida. É a sério que se leva a obra do Senhor, irmão e irmã. Tiraram forças na batalha. Na batalha se esforçaram. Batalha tá aí? Se esforça então. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Os maus pensamentos que está vindo aí, põe eles a fugir agora. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados. Nós nem torturados somos e vivemos tristes. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, não queriam ser livres, enfrentavam a morte mesmo, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A seu respeito. Para que eles, sem você, sem mim, não fossem aperfeiçoados. A isso me dá liberdade de perguntar. Se ele sem você não é aperfeiçoado, você tem lutado por esta fé aqui? Você tem? Você tem se empenhado? Eles fizeram tudo isso e estão aguardando em nós. Essa mesma passagem diz que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas. Esses irmãos é nossas testemunhas, tá? Eles te assistem agora. Eles estão te assistindo lá da dimensão celestial, tua atitude. Eles estão assistindo tua vida. Esperando alguma coisa melhor ao nosso respeito. Oh, irmãos, isso me faz pensar fortemente e às vezes me envergonhar de mim. Muitas vezes envergonhar de mim, que sou um homem falho e fraco. Mas eu desejo que você também seja aperfeiçoado. Eu desejo e oro que você tire da sua mente todo esse pensamento errôneo,
concernente à obra do Senhor. Eu desejo que você participe mais. Volte à igreja. Volte a fazer parte. Você não pode fazer parte do corpo separado, sozinho, aplicando ao seu coração, ao seu próprio pensamento. Não é assim. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica comigo, Jesus. Fica com os que me assistiram também. Dê força a eles, paz e alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.